Hoje a gente vai falar sobre uma das grandes promessas que tem na Bíblia, sobre o Consolador, que muitas das vezes a gente ora, a gente fala do Espírito Santo, mas a gente se esquece que é um dos maiores presentes que Jesus nos deixou. Então fica até o final desse vídeo para conferir um pouquinho mais aqui no canal Um Chamado aos Jovens. Fala galera, beleza? Meu nome é Célio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estou aqui para falar sobre o dia de Pentecostes, que vai estar acontecendo esse dia 28 de maio, de acordo com o calendário Eu ia falar jesuíta, judaico. que vai estar acontecendo de acordo com o calendário judaico. E eu achei muito importante falar sobre isso, porque eu acho que mais do que nunca a gente precisa do Espírito Santo, porque a gente vê que menos e menos as pessoas estão querendo falar sobre Jesus. Então, como que a gente faz para evangelizar, certo? Bem, eu quero te convidar aqui, se você não é inscrito, para se inscrever aqui no canal. Eu agradeço muito a todos vocês que curtem, compartilhem, deixem seu comentário aqui. Vocês são muito especiais e quero pedir também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e visita lá minhas redes sociais para dando uma olhadinha nos outros conteúdos que eu posto lá, beleza? E seguinte, bora pro nosso tema de hoje, que a gente está falando sobre o dia de Pentecostes, a gente está falando sobre a promessa do Espírito. Olha só o que Jesus disse lá em João, capítulo 16, verso 13. Diz: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Sabe, aqui nessa passagem bíblica a gente vê que Jesus ele prometeu o Espírito Santo. E ele disse que o Espírito Santo, nessa passagem a gente entende que ele vai estar usando pessoas para poder compartilhar sua mensagem. E sabe, quando você para pensar, o trabalho do Espírito Santo não é só convencer as pessoas que elas têm que se arrepender e vir para Cristo, mas o Espírito Santo é realmente aquilo que nos dá força para mover, sabe? Muitas das vezes a gente pode tentar fazer as coisas por nós mesmos, mas na realidade muitas das vezes é o Espírito Santo que está usando a gente. Eu lembro até hoje, uma das coisas que eu sempre oro, sempre quando eu tenho que pregar uma igreja, eu oro comigo mesmo: Senhor, eu quero ser usado mais do que nunca para poder pregar essa mensagem, porque eu sei que é uma mensagem muito importante e muitas das vezes eu sinto que minha mensagem não está boa o suficiente. Mas aí quando eu prego a mensagem, é incrível como Deus usa para poder estar falando no coração das pessoas. Mas é interessante que o dia de Pentecostes, e a gente fala do Espírito Santo também, a gente vê lá em Atos capítulo 2, verso 17, que diz o seguinte: É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Aqui em Atos a gente vê que está mencionando um outro verso bíblico que é lá em Joel, que está falando que no final dos tempos Deus vai dar visões, vai dar uma mensagem para os seus filhos proclamarem. E sabe, isso não está dizendo somente de ser usado pelo Espírito Santo, de ter uma visão profética ou de ter um sonho, isso e aquilo, mas isso está realmente falando sobre algo que é super importante, que também é ser usado pelo Espírito Santo em tudo que a gente faz. Sabe, muitas das vezes a gente vive uma vida como um cristão que a gente está perto de Cristo, mas assim quando a gente sai do ambiente onde Cristo está, a gente se volta para as coisas do mundo. Você olha para a igreja hoje, muitas das vezes você vê que talvez não tem tantos jovens como a gente se espera, ou talvez os jovens que a gente tem não estão animados para levar a mensagem. E eu falo isso de uma maneira bem respeitosa e ao mesmo tempo entendendo que, sabe, é muita tentação que a gente tem, especialmente os jovens hoje. E porque muita coisa que o inimigo tenta colocar para a gente poder ficar enganado, mas aí a gente para pensar que Deus precisa da gente. A gente é muito importante, nós jovens, nós somos importantes para acabar de levar essa mensagem por todo mundo. Olha só que interessante, quando a gente fala do dia de Pentecostes também, o que aconteceu ali? O dia de Pentecostes foram milhares de pessoas que foram batizadas por causa que Deus usou ali os apóstolos através do Espírito Santo para pregar essa mensagem. Eles falaram em línguas e pregaram a mensagem para as pessoas e falaram na língua e as pessoas entenderam o que eles estavam falando, mesmo eles nunca tendo estudado aquela língua. Isso é algo que é incrível também, é só o Espírito Santo pode fazer. Mas sabe, o Espírito Santo ele só trabalha com as pessoas que são sinceras. Muitas das vezes a gente quer
ter a ideia de que Deus pode usar a gente se a gente se entregar somente 80% ou 90%. Mas em realidade a gente esquece que para a gente ser totalmente usado por Deus e ser usado pelo Espírito Santo, a gente precisa se entregar totalmente. Porque imagina só, se a gente não está entregue completamente a Deus, como que Ele vai usar? Ele não pode usar 80% do nosso corpo, Ele precisa usar-nos totalmente. E eu acho que esse dia de Pentecostes é um bom lembrete para nós como cristãos, para a gente começar a pensar como que eu posso ser um cristão mais ativo. A gente fala sobre evangelismo, a gente fala sobre levar a mensagem e muitas das vezes eu falo com as pessoas que a gente tem que parar de pensar em fazer evangelismo. Sim, isso mesmo que você escutou, a gente tem que parar de pensar em fazer evangelismo e começar a viver o evangelismo. Você vê na vida de Jesus, Jesus curou, Jesus pregou, Jesus levou a mensagem e deu parábolas, mas teve uma coisa que ele fez mais do que todas essas, que foi, ele viveu. Jesus viveu e da maneira que ele viveu, as pessoas viam que ele tinha o Espírito de Deus com ele. E aí eu te pergunto, a maneira que você está vivendo, e eu faço essa pergunta para mim mesmo também, será que a maneira que eu estou vivendo está honrando a Deus? Não só honrando, mas será que as outras pessoas estão vendo Cristo em mim? E essa é uma pergunta que eu acabo sendo às vezes um pouco duro comigo mesmo, porque eu quero refletir a Jesus, mas em realidade a gente não consegue refletir a Jesus com as nossas próprias forças, porque até mesmo se você tentar, e eu falo por experiência, às vezes a gente tenta refletir Jesus, mas com as nossas forças e a gente acaba fazendo as coisas pior do que se a gente tivesse deixado o Espírito Santo usar a gente, certo? E aí eu fico pensando, então o que a gente precisa? Se não é para fazer evangelismo, se é para viver o evangelismo, como que funciona isso? Sabe, é refletir a Deus em tudo que você faz. Sabe, se você é cristão um dia da semana, o dia que você vai na igreja, ou se você fala de Jesus só no dia que você vai na igreja, assim como você não consegue sobreviver comendo uma vez por semana, você não vai conseguir levar o evangelho uma vez por semana, sabe? A nossa primeira atividade, a nossa primeira missão nesse mundo é ser um missionário e levar a mensagem do evangelho às pessoas. Mas se a gente perde a visão, essa visão e esse propósito que a gente tem nessa terra, a gente vai ficar distraído nas armadilhas do inimigo e infelizmente vai acontecer que a gente vai se tornar cristãos que são mornos, cristãos que estão na igreja, mas mesmo assim Cristo não está neles. Eles estão na igreja, mas infelizmente a gente não está animado para continuar levando a mensagem. E aí eu trago esse tópico essa semana, e a razão porque eu quis trazer esse tópico do dia de Pentecostes, porque eu acho que mais do que nunca, como eu disse no princípio do vídeo, a gente precisa mais do Espírito Santo. A gente precisa de Deus, porque se a gente começar a pensar e ver todas as coisas que estão acontecendo no mundo, o fim está em breve chegando. E a gente precisa do Espírito Santo para poder levar a mensagem mais rápido, porque senão a gente está perdido, certo? Você vê na Bíblia que diz que a mensagem precisa chegar a todo mundo, mas tem milhões de pessoas que nunca sequer escutaram o nome de Jesus. E a gente precisa do Espírito Santo para poder estar levando essa mensagem. Sabe, o chamado evangelístico, o chamado para a gente levar a mensagem, não só para jovens, adultos, é para todo mundo, é para criança. Um dia desse foi no Burger King que eu fui comprar um sanduíche lá, e aí quando eu tava lá, eu vi na camisa da mulher, eu vi que falava de Jesus. Então eu aproveitei isso, eu já falei, eu gosto muito da sua camisa, você acredita em Deus? E aí a gente começou uma conversação ali, e nessa conversação eu consegui entregar, geralmente eu carrego comigo esses, tipo uns panfletozinhos, falando de Jesus, porque, sabe, se a gente para pensar, se a gente tem essa mensagem que é tão boa, desse Jesus que é tão cuidadoso, desse Deus que está conosco, por que a gente vai manter essa mensagem para nós mesmos, certo? A gente precisa levar essa mensagem. Se você acha que a mensagem, que o evangelho é importante, você precisa levar, porque se a gente viver com essa mensagem só para nós, a gente vai estar sendo bem egoísta. E eu lembro sempre dessa história que era de uma menininha, acho que foi no tsunami do Japão que aconteceu uns anos atrás, e essa menininha estava ali e ela viu que o mar estava recuando. E ela estudou na escola, uns dias atrás, ela tinha estudado que se o mar estivesse recuando é porque viria um tsunami. E aí quando ela
começou a falar isso com as pessoas pensaram que era ela maluca. Como que você está dizendo que vai vir um tsunami? O dia estava bonito e tudo. E o que aconteceu? Ela saiu dali e o tsunami veio. Mas ela tentou avisar as pessoas. E assim como essa menininha tentou avisar, a gente tem uma tarefa hoje de avisar as pessoas para se preparar, porque o rei está vindo, porque Jesus está voltando. A Bíblia nos diz de eventos que precisam acontecer para ele poder estar vindo. E cada vez mais a gente vê mais malícia. O amor de muitos está se esfriando. Todos esses eventos, essas coisas ruins acontecendo no mundo. E a gente precisa lembrar que o céu é o nosso lar e que a gente precisa continuar levando essa mensagem. Então, esse vídeo aqui é um apelo para você e para mim também, porque a gente não pode omitir a nossa fé, seja onde que a gente está, sabe? Seja como Jesus. Jesus, ele viveu por todo lado que ele passou. Ele estava num casamento, ele estava numa festa, ele estava com os pobres, com os ricos, e mesmo assim, todo momento ele foi cristão. Ele não limitou a fé dele a um lugar, a igreja. Ele levou a fé dele para tudo que ele fazia. E muita gente fala, você não pode misturar a vida pessoal com religião. Mas em realidade, se Jesus mesmo misturou, por que a gente não deve fazer o mesmo? Ele é o nosso exemplo. E a gente tem que fazer assim como ele. Não só fazer evangelismo, mas viver uma vida de evangelismo. Porque quando a gente começa a viver aquilo que a gente prega, a gente vai entender que Deus mais que nunca vai trabalhar e vai nos dar mais do Espírito Santo para poder levar a mensagem às pessoas. Vi esse videozinho outro dia, eu esqueci a fonte, mas dizia que o evangelho é um mendigo, é como se fosse um mendigo compartilhando comida com outro mendigo. Sabe, a gente compartilha com as pessoas porque nós mesmos precisamos e porque a gente entende que elas também precisam dessa mensagem para ser salvas e para ver Jesus quando voltar nas nuvens do céu. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. Quero pedir que vocês orem por mim, orem por um chamado aos jovens e também quero pedir que se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui, compartilhe com seus amigos e eu te vejo na próxima. Fui!